acabamos de cantar que no nosso coração temos lugar para o Senhor Jesus. Tinha no coração os versículos que me ocuparam na semana passada. E um versículo em Colossenses, na Epístola aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, o versículo 16. Pensando no espaço que damos no nosso coração ao Senhor, o versículo 16 do capítulo 3 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que habite ricamente sim, que tenha a sua habitação, a sua morada, a sua residência em nós. A palavra de Cristo, ricamente, abundantemente, estejamos cheios, saturados da palavra de Cristo. Continuamos lendo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E no final do versículo diz: louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso parece como uma consequência da habitação da palavra em nós. Igual no versículo 17: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Também Efésios, para colocar em paralelo, Efésios capítulo 5, Efésios 5, o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E a parte que eu queria fazer ênfase aqui no final: mas enchei-vos do Espírito. De novo, antes limos que a palavra de Cristo tinha que morar abundantemente, habitar abundantemente em nós. Aqui fala que devemos ser cheios, devemos encher do Espírito. É um imperativo aqui: enchei-vos do Espírito. É uma coisa a qual somos chamados a fazer. Nós temos o Espírito morando em nós, mas podemos tê-lo apagado. Em outra escritura nós lemos, podemos entristecer o Espírito, mas aqui diz: enchei-vos do Espírito. Isso requer uma dedicação, um esforço. Somos chamados a isso, a ser cheios do Espírito. E o versículo 19 continua: falando entre vós. É um jeito de viver. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todo produto de ser cheios do Espírito. Se isso é uma realidade em nós, em cada um, vamos poder fazer o que aqui diz no versículo 19: louvar de coração ao Senhor, dar graça sempre e nos sujeitar uns aos outros. Isso aqui é uma coisa difícil de fazer, de se sujeitar uns aos outros, né? Mas eu queria fazer ênfase no ser cheios do Espírito. Para ser cheios do Espírito, temos que estar vazios de nós mesmos, né? Por isso eu penso que requer dedicação, requer tempo com o Senhor, ser cheios do Espírito. E é assim que é esse estado que o Senhor quer dos seus para o serviço, para a nossa vida aqui. Podemos ler, por exemplo, Atos no capítulo 4. Podemos ler desde o versículo 5.
Atos 4, 5, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Daí ele começa a falar. Ele precisava estar cheio do Espírito. Se ele tinha sido colocado naquela situação e ele não estava naquele estadio, não ia levar os frutos que aqui levou. Também podemos ler um pouco antes, no capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Antes de falar, eles estavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Vamos ler para resumir o versículo 3. Ele tinha que escolher uns irmãos para fazer um serviço. Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aí de novo vemos essa condição, podemos dizer. E ao estarmos cheios, a palavra morar em abundância em nós, e estando vazios de nós mesmos, é que podemos estar prontos para o serviço. E como lembrava antes, é um imperativo, uma coisa que nós devemos fazer. E sempre lembro lá do exemplo de... Vamos para o Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, que é outro contexto, né? Mas também podemos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, no versículo 6, o Samuel está falando para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti. 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Profetizarás com eles, tu serás e aqui a parte que eu queria destacar: tu serás mudado em outro homem. Esse é o poder que o Espírito tem em nós. Quando estes sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Com essa certeza podemos agir quando estamos cheios, quando damos esse lugar que a palavra nos diz que devemos dar. Cheios, não apenas um lugarzinho, nós cantamos que no nosso coração há um lugar, mas a palavra nos desafia a ser cheios. E quanto precisamos desse poder para agir. Daí não vamos ter dúvidas. Diz aí em Samuel: faz, porque Deus é contigo. Se eu estou cheio do Espírito, vou agir com o poder do Espírito. Depois em Efésios vemos o fruto do Espírito. Vamos ler em Gálatas, vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vemos que tudo isso, todo esse conjunto aqui de coisas, é um fruto, né? Não são os frutos. Eu não posso dizer, estou bem no amor, mas na mansidão não estou muito bem, tenho que trabalhar ainda nisso. É um fruto.
um conjunto de coisas que vão se manifestar em nós, estando cheios do Espírito, e que eu queria compartilhar isso, a necessidade que temos de trabalhar nessa área, de estar continuamente naquele ponto, de estarmos cheios, e assim o Senhor nos poderá utilizar, e na hora de agir vamos ter certeza, porque Deus, como lá em Samuel diz, Deus vai ser conosco. Eu queria acrescentar algumas palavras. O irmão falou estar cheio do Espírito Santo. Essa expressão pode ser mal compreendida. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo ele é dado não sob medida. Digamos, 10%, 50%, 90%. Não é assim. O Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio daquilo que ele nos transmite. Porque o Espírito Santo sabe todas as coisas de Deus. O Espírito Santo também foi que inspirou a palavra, a Escritura. E estar cheio do Espírito Santo significa estar cheio daquilo que ele nos traz aqui em sua palavra. E para estarmos cheios, é preciso, em primeiro lugar, leitura, oração e meditação. E quarto, obediência. Aqui em Gálatas fala, no capítulo 5, 18, diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então não estamos sujeitos ao juízo. Ao juízo que é consequência da transgressão da lei. E no versículo 25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aqui já é a prática daquilo que nós aprendemos do Senhor. Daquilo que nós aprendemos na palavra, que o Espírito Santo nos abriu os olhos e nos deu entendimento. E no versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, fica bem claro que estar cheio do Espírito Santo, estar cheio daquilo que Ele nos dá. Daquilo que Ele nos dá através da palavra do Senhor, e que Ele nos abre entendimento através da leitura, da oração e da meditação.